Fala galerinha, são de buenas? Hoje nós vamos responder a primeira lista do segundo bimestre, tá bom? A lista que trata de área, volume e a gente vai tratar algumas informações de tabela e gráficos, ok? Então vamos para a primeira questão. Então a primeira questão quer que a gente calcule a área dessa figura geométrica, né? E para calcular a área dessa figura geométrica, é preciso que a gente divide, né, essa figura em duas partes, né? Então, se a gente tracejar uma reta aqui, a gente consegue dividir em duas figuras geométricas, onde a gente tem um quadrado e um trapézio, né? Então, vou calcular primeiro a área de um, calculo depois a área de outro e somo as áreas, tá ok? Tá, então primeiro eu vou calcular do retângulo. Desse retângulo aqui que tem base de 4 centímetros e altura de 3 centímetros. E eu sei que a área de um retângulo é base vezes altura. E a área então vai ser, a base é 4, 4 vezes a altura que é 3, 4 vezes 3, 12 centímetros quadrados. Tá ok? Agora eu vou calcular do trapézio. O trapézio, a fórmula para calcular a área do trapézio é base mais base maior mais base menor vezes altura, certo? Vezes altura. Isso tudo eu vou dividir por 2. Então a área vai ser igual. A base maior para essa figura geométrica é 6. Então 6 mais. E a base menor é 3, né? Que é a mesma que essa. Então 6 mais 3 vezes altura. A altura desse trapézio é 4. Já que a total aqui é 8, e aqui eu já sei que é 4, então sobra só 4 para cá. Vezes 4 dividido por 2. A área é igual 6 mais 3, 9. Vou simplificar 4 por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então a área desse trapézio é 9 vezes 2, 18 centímetros quadrados. Então, somando a área total, vai ser 12 mais 18, que é igual a 30 centímetros quadrados. Na questão 2, diz o seguinte: a quantidade de certo líquido corresponde a 3/4 de 1 litro. Será colocado em um recipiente de modo que ele fique completamente cheio. Para isso, foram selecionados 3 recipientes com formas geométricas e medidas internas descritas a seguir. Então, nós temos um paralelepípedo, certo? Um cilindro e um cubo. Para a primeira figura, a gente tem um paralelepípedo que tem as seguintes medidas, né? É um paralelepípedo reto, retângulo de dimensões, comprimento de 15 centímetros, largura de 2,5 centímetros e altura de 20 centímetros. Tá. Primeiras informações que a gente pode tirar dessa questão, que a cada 1 litro corresponde a 1000 ml. Então, quantos que é 3/4 de 1 litro? Então, fazendo essa regra de 3, a gente vai encontrar que 3/4 de 1 litro corresponde a 750 ml para colocar dentro desses recipientes. Então, todos aqueles que tiver um volume de 750 ou menos, né, então ele vai conseguir fazer o que ele se pede, que é proposto, que é completar com esse líquido, certo? Então a área para o volume para essa primeira figura, calcula multiplicando, né, todas as medidas do comprimento, da largura e da altura. Então vai ser volume igual a 15, que é o meu comprimento, vezes a minha largura, que é 2,5, vezes a minha altura, que é de 20 centímetros. Então vai ficar volume igual, multiplicando todos esses valores, vai ter 750 centímetros cúbicos de água cabe dentro desse recipiente, que é o paralelepípedo. Para o segundo, a gente tem um cilindro. O cilindro calcula a área da base vezes a altura. A área da base de um cilindro é um círculo. Então, é πr ao quadrado vezes a altura. Então, vai ficar volume igual
Ó, o cilindro tem as seguintes dimensões. É um cilindro reto de raio de base 5 centímetros e altura de 10 centímetros. E aqui a gente pede para usar π igual a 3. Então vai ficar 3 vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes a minha altura, que é de 10 centímetros. Então o volume vai ficar 5 ao quadrado vai ser 25. Já vou fazer o produto de 3 vezes 10. 3 vezes 10, 30. Vezes 5 vezes 5, né? 5 ao quadrado é 25. Então o volume é de 750 centímetros cúbicos também. A outra figura geométrica, a gente tem um cubo de aresta de 5 centímetros. A fórmula para calcular o volume de um cubo é a gente pegar a aresta, né, já que todas as medidas são iguais, e elevar o cubo. Então o volume é igual. A aresta para esse cubo é de 5 centímetros. Então vai ficar 5 ao cubo. E 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125 centímetros cúbicos. Uma informação muito importante, né, para calcular, para a gente entender, é que a cada 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, certo? Ou seja, eu tenho 750 centímetros cúbicos, então eu tenho 750 ml, que é exatamente a quantidade de líquido que eu tenho desse, né, que é exatamente 750 ml que a gente tem para colocar dentro dos recipientes. Ou seja, paralelepípedo e o cilindro, a gente tem a capacidade que ele propõe. Então, a resposta certa, que corresponde, né, ó, dos 3 recipientes oferecidos, qual que atende o que é proposto? Né? Então, é o paralelepípedo e o cilindro. Então, é a questão letra A. Letra A. Certo? Na questão 3, diz o seguinte: com a pandemia de Covid-19, muitas pessoas ficaram impossibilitadas de trabalhar fora de casa para conter a disseminação do vírus. Na busca de completação da renda familiar, muitas delas começaram a trabalhar com a venda de alimentos produzidos dentro de suas casas. Um caso desse é da Mariana, que resolveu trabalhar com a venda de salada de frutas dentro do seu condomínio. Para realizar suas vendas, ela tinha 2 opções de recipientes de plástico, representados a seguir. Então a gente tem dois recipientes, né? E ele está perguntando: os recipientes possuem respectivamente os formatos de... Então no próprio formulário a gente tem todas as, né, algumas figuras geométricas de volume. Então a gente tem o prisma, paralelepípedo, a gente tem o cubo, cilindro, pirâmide, cone e também a esfera, né? E o que mais parece, né, o que mais corresponde a esses recipientes é o cilindro, certo? Isso aqui é um cilindro, né? Então a base circular, uma altura, e aqui é um paralelepípedo, né? Onde a gente tem medidas de comprimento, altura e largura, certo? Ou seja, é a letra D. Então a questão 3 é a letra D. Na questão 4, a gente tem: o gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos de curso preparatório específico para professor de educação básica. Então nós temos ali um gráfico. E para continuar no mercado, é necessário que esse curso aprove pelo menos 70% de seus alunos, que, por sua vez, são professores especializando-se. Sabendo que os aprovados são apenas aqueles que obtiveram resultados ótimos ou excelentes, pode-se afirmar que o curso continuará no mercado? Olha só, a gente tem um total de alunos que é 13. Né? Então, se eu somar 6, mais 4, mais 2, mais 1, eu vou ter o total de alunos que são 13 alunos. Isso corresponde a 100% do total de professores, né, desse curso. Só ótimo e excelente corresponde aos aprovados. Né? Então vamos saber quantos são. Né? São 6 com ótimo, né? São 6 professores, né, alunos que estão ali preparando, que
obtiveram o resultado de ótimo e apenas um excelente. Então, 6 mais 1, 7. Então, quanto que é 7? 7 alunos desse curso, né? Quanto corresponde ao total desse curso? Então, vai ficar, multiplica cruzado, é uma regra de 3, né? São diretamente proporcional. Então, vai ficar 13 vezes x, 13x. 7 vezes 100, 700. Né? O 13 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, fica 700 dividido por 13, vai ficar x igual a 53 aproximadamente por cento. Ou seja, a resposta certa é não, né? Não vai continuar no mercado, pois o percentual de professores aprovados foi aproximadamente 50%. E para continuar no mercado, precisava de ser mais de 70% dos alunos, que não corresponde, né? Então é a letra C, certo? Na última questão, a gente tem o seguinte enunciado. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmado aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar o combate à doença, os quais orientaram os moradores a eliminarem o criador do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados por região na cidade, certo? Então nós temos ali cada caso confirmado por cada região. E a instrução é a seguinte: a prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados. 10 funcionários para cada região, né, da cidade cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados. E 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Então, quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para a efetivação da ação? Então, nós precisamos saber a média, né, desses dados, né, dessas regiões, né, qual foi a média de casos na cidade, né, já que cada região corresponde a um certo de casos confirmados. Então, eu tenho 8 valores, né, 8 regiões, eu vou somar todas as 8 regiões e vou dividir por 8, já que são 8 dados que eu tenho, isso eu consigo a média. Né? Então, somando todos esses valores aqui, somando todas as regiões, todos os casos de todas as regiões, né, vai ficar 1.832 casos em toda a cidade. E nisso eu vou dividir por 8. Então, a média nessa cidade de casos é de 229. Então, quantas regiões tem mais que 229? Né? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 regiões maior que a média. Né? Então, são pessoas contratadas, né? Pessoas contratadas vai ser 10, né? Vão ser 10 para cada região que tiver maior que a média. A média de 229 tem 5 maior que a média. Então, vou multiplicar por 5. Mas, vou contratar 7 funcionários para cada região que tiver menor que a média. Né? Tiver menor que 229, que são 3. Né? Então, pessoas contratadas vão ser 10 vezes 5, 50, mais 7 vezes 3, 21. Então, pessoas contratadas vai ser 50 mais 21, 71 pessoas contratadas para participar dessa ação na cidade. Ou seja, letra D. Então é isso, galera. Muito obrigado, né, pela paciência. Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? E qualquer coisa pode mandar mensagem que eu estarei disponível para tirar as dúvidas, tá bom? Valeu, até mais.